Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para a nossa segunda aula de produção de vídeo, né? Vocês viram aí na aula anterior, a gente falou um pouquinho, né, do cinema novo, né, que está aí bem próximo da nossa realidade de hoje, apesar de ser uma coisa aí lá da década de 1960, né? Vocês lembram que a gente falou a ideia lá, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Então, hoje a gente está muito próximo disso pela facilidade que a gente tem aí de ter uma câmera na mão hoje em dia, né? Praticamente todo mundo aí que tem um celular hoje tem uma câmera na mão, né? E as ideias na cabeça, elas sempre estiveram aí, nunca foi um grande problema, né, pra gente. E já falando das técnicas aí de gravação, né, de produção de vídeo, a gente começou a falar dos elementos de linguagem visual, né? A gente falou sobre os enquadramentos, né? A gente falou primeiro a gente falou de planos, lembra? Né? A gente mostrou a foto, mostrou lá primeiro plano, segundo plano, né? Depois a gente falou dos enquadramentos, né? De como a gente coloca, né, as pessoas, né, as coisas que a gente vai estar gravando ali na câmera, né? Então a gente falou todos aqueles planos. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente passou na última aula, lembra que a gente passou um videozinho falando dos planos desculpa. Na aula passada, a gente passou um vídeo mostrando vários planos, né, com imagens tiradas de alguns filmes, né? Então vamos ver esse videozinho de novo para a gente poder revisar os planos, os enquadramentos, né?
Pronto, aí, gente. Deu para lembrar? Legal, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, gente, é o seguinte: para quem vai trabalhar com produção de vídeo, que você quer gravar, quer filmar, quer fazer os seus vídeos, uma coisa que é muito importante, gente, a gente fala é referência, tá? É muito importante que você assista muito filme, assista muito programa de TV, assista muito vídeo no YouTube, tá? Principalmente dentro do tipo de vídeo que você quer fazer. Se você quer fazer pequenos filmes, né, curtas-metragens, etc., vá assistir vídeo, vá assistir filme. Se você quer fazer podcast, assista vários podcasts para você ter essa ideia de enquadramentos, tá, gente? Não vou falar que é impossível você inventar alguma coisa nova, um enquadramento novo, etc. Não é impossível. Pode ser que você consiga, mas muito já foi feito e não precisa fazer novo. Você pode usar o que já foi criado, o que já foi testado, experimentado e que o pessoal sabe que dá certo, tá? Às vezes você não precisa ficar inventando coisa nova. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava: o importante é saber fazer o arroz com feijão. Se você faz o arroz com feijão, você se garante. O resto, né, é extra. Se der certo, você faz. Se der tempo, você faz. E para você fazer o arroz com feijão, você precisa ter esse conhecimento, tem que ter essas referências. Então, assistir filmes, assistir vídeos, assistir programas é muito importante, gente, tá? Eu tenho uma bagagem muito grande aí, né? Eu adoro filmes, eu adoro séries, eu assisto vários tipos. E também, só mais uma coisa com relação a referências, tá? Não fiquem presos só ao cinema americano, só às séries americanas. Procurem coisas de outros países, tá? Por quê? As linguagens são diferentes, a forma de fazer cinema, a forma de fazer vídeo é diferente. Cada país tem um estilo, tá? Porque nós temos a bagagem cultural também, a referência nos outros países é diferente da nossa. Então, quanto mais você pesquisa, mais você vai atrás para conhecer coisas novas, você pode se surpreender, tá? Eu gosto muito, até só vou dar um exemplinho para vocês, eu gosto muito de cinema francês, tá? Os filmes franceses, eles são diferentes dos filmes americanos. A gente fala que o filme francês, às vezes, quando acaba, você fala: mas espera aí, acabou assim? Ele acaba, às vezes, de repente, sem te dar um final feliz, né? Por quê? Lá na França eles não precisam disso, porque a gente sabe que a vida continua e nem sempre a vida termina num final feliz. Às vezes termina num final mais ou menos feliz, né? Não precisa ser aquela felicidade total, extrema, como a maioria dos filmes de Hollywood, né? Hollywood tem essa coisa da mágica, que tem que ter aquele final feliz, onde tudo se completa, tudo se encaixa. E a vida não é sempre assim, né? E o cinema francês, ele mostra muito disso, tem muito disso no cinema, né? Nos filmes produzidos lá na França, tá? Então é legal vocês verem filmes de outros países, não fiquem presos ao cinema americano, né? A Hollywood, tá? Procurem outros tipos de filme. Se vocês forem ver um pouco de filme de cinema indiano, né? O cinema indiano é completamente diferente. Eles têm lá a Bollywood, né? Que é o grande polo de cinema indiano, onde você pode ver que a maioria dos filmes indianos tem um musical no meio. Tem que ter uma sequência de dança, com música tradicional, com dança tradicional e etc. Quase todos os filmes indianos têm, tá? Por quê? É uma coisa cultural deles. No Brasil, o que a gente tem de mais forte? Novela, tá? O cinema brasileiro é muito bom, tá, gente? A gente tem ótimos filmes nacionais. Mas o Brasil, ele é internacionalmente conhecido pela sua potência na produção de novelas, tá? O Brasil vende novelas para vários países do mundo. É uma coisa que ficou muito forte aqui. Nos Estados Unidos, a gente tem o cinema e as séries. Hoje, ainda mais com o Netflix, né, a gente tem muito acesso a séries feitas em outros países, né? Tem ótimas séries produzidas na Alemanha, ótimas séries produzidas na Coreia, né? A Coreia é muito forte também na parte de dramaturgia, eles gostam muito de novelas, né? E séries muito longas, vocês conseguem achar muito material aí de séries coreanas, de novelas coreanas, né? São conhecidas como doramas, né? Que é aí uma forma, como que eu posso dizer, a forma que eles conseguem falar a palavra drama, né? Que o drama é um estilo, né?
de filmes, de séries, né? Séries dramáticas, né? Então, lá na língua oriental, eles têm uma dificuldade com a pronúncia igual a nossa, né? Porque é muito diferente a fonética deles. Então, o drama lá na Coreia virou dorama, né? E aí, então, tem muita coisa, gente, com essas que vocês podem aprender pegando esse tipo de referências, tá? E aí, hoje, nós vamos vamos dar continuidade, nós não vamos entrar no assunto novo, nós vamos dar continuidade na parte de elementos de linguagem visual, tá? Só que nós vamos entrar com um pouquinho diferente. A gente falou dos enquadramentos e agora a gente vai falar de alguns movimentos de câmera, tá? E aí, gente, nos movimentos de câmera, a gente também já vai acabar falando um pouquinho de equipamentos, porque alguns movimentos de câmera, eles estão ligados a alguns equipamentos que a gente pode utilizar numa produção, tá? Então vamos começar falando aqui do movimento de câmera, que é a panorâmica, que é o quê? É uma câmera movendo-se no seu próprio eixo, né? Vocês imaginem que a câmera aqui, né, que eu sou a câmera, vocês podem, né? Eu estou aqui, a minha cabeça é a câmera. A panorâmica é quando você faz isso aqui, ó. A câmera vem, passou girando aqui, ó, dentro, né? Meu pescoço seria o tripé. E aí você olhou aqui, ó, foi, voltou, panorâmica, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem do que seria uma panorâmica. Tá? Então, e a panorâmica, aqui eu fiz para vocês, né, mostrei esse movimento fazendo de um lado para o outro. Porém, ela também pode ser uma panorâmica de cima para baixo, tá? Que seria a câmera fazendo nesse movimento. Só que aí ele tem um outro nome, a gente chama de tilt, que é a inclinação. Tá? Se vocês olharem aqui na imagem, que a gente está aqui do lado, vou colocar ela para vocês maior, tá? Nesse primeiro quadrinho a gente tem escrito aqui a panorâmica, né? São os eixos que você pode fazer a panorâmica. Então, de cima para baixo, tá? De um lado para o outro, né? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou então, ó, tem aqui esse embaixo, que ela faz um movimento de arco, tá? Também é considerado panorâmica. Isso é muito difícil usar, tá? Ele dá um movimento de câmera muito estranho. Não vou dizer que não tem utilidade, pois tem, pode ser, eu não consigo me lembrar alguma referência, mas tá aí, ó, uma coisa bem diferente, pode ser que você consiga encaixar em alguma produção sua, tá? Vamos passar agora para o próximo movimento, que é o traveling. O traveling, que é um termo em inglês, né? Que é um movimento de câmera feito já que precisando de um outro equipamento, que é um carrinho com rodas, tá? Ou então, em alguns casos, ele pode ser feito também com a câmera na mão. Tá? Ele pode ser um movimento lateral, que você passa andando com a câmera de um lado para o outro, tá? Tanto no recuo, né? Ou no avanço, você pode ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, mas aí você está movimentando a câmera. Não é igual a panorâmica. A panorâmica você faz, né? No próprio eixo, a câmera, o tripé da câmera, né? Ou a pessoa que estiver segurando, ela não se move, ela não move de um lado para o outro, né? Ela fica com os pés ali fixos. No traveling, não. No traveling, se for a pessoa fazendo na mão, ele vai para um lado, vai para um outro, né? Para frente, para trás. Ou então, se você estiver usando um carrinho com rodinhas, né? Ele pode movimentar e muitas vezes esse carrinho com rodinhas ele tem um trilho, como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Olha aqui, ó, o carrinho, tá? Aqui na foto do meio. O carrinho, aqui ele não tem a câmera, ele não está mostrando a câmera, mas tem ali o carrinho com rodinhas montado em cima de um trilho, ó, ele está até em formato de S, tá? E ali a câmera vai no alto, né? No centro do carrinho é o tripé, tem uma banquetinha para o cinegrafista ir ali sentado para operar a câmera, e ali vocês veem que atrás tem uma alça, que é onde vai o operador, que é uma pessoa que vai empurrando esse carrinho para fazer o movimento, tá? E aí é o traveling. E pode ser feito na mão,
tá? Não precisa ser feito sempre no carrinho, você pode fazer na mão. No celular é possível você fazer com ele na mão, você não vai precisar de equipamento nenhum, tá? Inclusive a panorâmica também, se você estiver fazendo com o celular, você vai segurar o celular fixo, né? Vamos fingindo aqui como se fosse o passador aqui que está na minha mão, fosse o celular, você faria esse movimento aqui com o celular, ó, e fez uma panorâmica, né? Uma panorâmica lateral, ou então a panorâmica, né, de cima para baixo, ó. Fez aqui de cima para baixo, tá? O traveling seria como se eu me movimentasse assim, ó, vim para cá, vim para cá. A câmera movimenta, ela não gira, né? Ó. Vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo, tá? Na panorâmica, você inclinaria, né? Se vocês olharem de lado aqui, ó, olha lá, eu inclinaria aqui assim, ó, panorâmica, ó, de cima para baixo, tá? O traveling de cima para baixo, se fosse fazer, que na verdade daí não é, o traveling na verdade, gente, não é ele não se faz de cima para baixo, ele é para os lados. Porque quando é de cima para baixo, a gente tem um outro equipamento, que é o próximo que está aqui na nossa lista, que é a grua. Ó. Vou colocar aqui a foto para vocês verem a grua. Estão vendo aqui ó, que tem até um operador ali junto. Tá? A grua, ela é como se fosse um guindaste. Tá? E ela pode ser utilizada junto com o traveling. Você pode ter uma grua montada em cima de um carrinho. Tá? No cinema a gente usa muito disso, televisão um pouco. Tá? O traveling e a grua também são muito utilizados para gravação de shows. Tá? É muito bom, porque aí você tem uma visão... na grua você tem aquelas visões de cima. Né? Lembra que a gente falou como é que é o movimento lá de câmera, o enquadramento que a gente tem com a câmera de cima? O plongé, né, gente? A câmera que é de cima, aquele mergulho. Né? Você faz ali, com a grua você faz esse movimento. E normalmente a grua ela tem um operador, que é o que vocês estão vendo na foto ali, que é a pessoa ali operando a câmera lá embaixo, ele faz o movimento. É como se fosse um braço aqui, ó, a grua, vamos fingir que meu braço é a grua, aqui está a câmera, a pessoa vai operar aqui de trás, ele faz esse movimento aqui, ele sobe, ele faz isso aqui, vira assim, ó, tá? E a câmera vai mostrando tudo de cima. Para algumas cenas, lembrando lá dos enquadramentos que a gente falou, para algumas cenas de plano geral, tá? Eram utilizadas gruas, né, se você estava num ambiente aberto. Em estúdio, normalmente, ainda se usa grua. Mas para ambiente aberto, antigamente a gente usava as gruas. Hoje, alguns movimentos que se fazia com grua, já no ambiente aberto, você faz com drone. Tá? Os drones hoje são bem pequenos, então, e com uma qualidade de imagem muito boa, e você consegue o mesmo efeito, até melhor, porque você tem muito mais mobilidade com o drone, do que você teria com uma grua. Beleza, gente? Então ficou aqui desses movimentos de câmera aqui, esses 3 primeiros, a panorâmica, o traveling e a grua. Aí, gente, utilizando alguns desses equipamentos que a gente já falou, a gente consegue alguns movimentos de câmera interessantes, tá? Vamos olhar a imagem aqui, que eu vou colocar na tela para vocês entenderem. Vocês estão vendo? Ó, já está tudo escritinho ali, ó, a pan, que é a panorâmica, né? Você está vendo que o movimento é como se fosse um arco, ó, a setinha indica que é um arco. A panorâmica, né? Tendo ali como referência, gente, olha lá, a menininha com a bola, tá? Então, um arco da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? O tilt, que seria a mesma coisa que a panorâmica, só que ele é de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí a gente tem o traveling, tá? Seria um traveling, só que o traveling com um carrinho fixo para frente e para trás. E aí ele tem um nome específico para isso. Por quê? Esse carrinho, né, onde vai a câmera em cima, ele é chamado de dolly, tá? E aí a gente tem esse movimento de câmera que é o dolly in ou o dolly out. O dolly in é quando você aproxima a câmera, tá? E o dolly out é quando você afasta a câmera, tá? É muito parecido, mas não é, porque existe esse movimento com o zoom, né? A gente tem o zoom que aproxima a imagem ou afasta a imagem. Mas quando você usa o zoom, é diferente, não é o mesmo tipo de imagem. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença de zoom e de dolly, tá? Isso aí faz uma diferença no vídeo, dá para você ter uma diferença
no fundo, na proporção das coisas, tá bom? E aí, gente, o que é essa diferença? Quando você mexe, né, o zoom, ele aproxima a imagem, tá, utilizando um conjunto de lentes, quando você mexe na lente. Então ele muda o enquadramento, ele muda uma coisa que a gente chama de profundidade de campo, que é o quanto você enxerga no fundo da imagem, tá? Ele muda essas coisas. E o dolly in e o dolly out é a mesma coisa, tá? É diferente o quanto muda, tá? Na profundidade do campo, do quanto você enxerga do fundo, o que está focado, o que não está, tá? No zoom e no dolly você tem essa diferença. E existe um movimento de câmera muito interessante, tá? Que é a união do dolly, né? Que é esse movimento de levar a câmera para frente ou para trás, em conjunto com o zoom, né? Que é você mexer ali na lente da câmera, tá? Quando você junta o zoom com o dolly, você tem o zolly, tá? Que é um efeito de câmera muito interessante, que também é conhecido por efeito de vertigem, ou em inglês, o efeito vertigo. Ele foi utilizado em vários filmes lá, desde a década de 60 eles já utilizam, tá? Vou colocar para vocês aqui um trechinho de um filme muito famoso, que é o Psicose do Hitchcock. E nesse filme ele foi utilizado, né? Foi utilizado o zolly, tá? Vou pôr para vocês aqui um trechinho de alguns trechos de zolly. Vocês viram, gente, a diferença? Né? Quando você faz o zolly, ele dá essa sensação estranha, porque a pessoa está movimentando, aí, como ele está fazendo o movimento de dolly, né, que é a câmera vindo para trás, né, e ele vai compensando com o zoom ao contrário, então se você está puxando a câmera para trás, você vai dando zoom para frente, vai aproximando, o zoom in, que a gente chama, que é aproximando a imagem, mas você está se afastando com a câmera. Então parece que a pessoa não está saindo do lugar, né? Parece que a pessoa não sai do lugar, mas o fundo se mexe. Parece que o fundo está aumentando e diminuindo, né? E aí dá essa sensação muito esquisita, que dá um efeito de vertigem, né? Por isso que chama, né, o efeito vertigo, o efeito de vertigem, né? Ou o zolly, que seria um dos nomes técnicos aí desse efeito, beleza? Gente, vamos passar então para mais um elemento, né, que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês forem gravar, tá? Vou colocar aqui para vocês. Estão vendo aqui a nossa imagem? Que ela está com essas linhas vermelhas aqui. Algumas câmeras trazem a gente chama de grid, né? Eles trazem esse grid, uma grade, que divide aqui a imagem em 9 quadrantes, né? 9 quadradinhos, aqui, 9 retângulos, na verdade, né? Que são 2 linhas na vertical, 2 linhas na horizontal, né? Que se cruzam, formando, dividindo a imagem em 9 pedaços, ou em terços, né? Um terço superior, um terço inferior, um terço mediano, né? Superior, inferior, mediano, ou então na vertical, né? O terço direito, o terço esquerdo e um terço central, né? Ou medial também. E o que é? Isso, gente, a gente utiliza para conseguir uma melhor proporção da imagem, tá? Vamos ler o texto aqui, ó. As melhores imagens são aquelas onde o assunto principal não está no centro, e sim em um dos 4 pontos de interseção, chamados pontos de ouro ou pontos áureos, né?
A colocação em um desses pontos vai depender do assunto e de como ele deve ser apresentado. Posicionando nos pontos de cruzamento do assunto que você deseja destacar, é que você obtém uma imagem mais equilibrada. Tá? Então, gente, isso é o que a gente chama também, né, de proporção áurea. Várias imagens, isso é usado em várias pinturas, em fotografias, tá? Em qualquer arte gráfica, você consegue boas, tá, gente? Imagens boas que você vai olhar, nossa, que lindo, que harmônico, né? As imagens boas você vai encontrar, se você fizer esses traços na imagem, você vai conseguir ver que as mais bonitas sempre vão estar se encaixando dentro desses pontos, né? Desses pontos de encontro. Essa é conhecida como a regra dos terços. Tá? Isso serve para fotografia, para desenho, para vídeo. Tá? Vocês podem sempre pensar aqui. Ó. Vocês podem ver, voltando aqui com a imagem, né, em tela cheia, vocês podem ver aqui, gente, ó, são esses pontos aqui. Ó. 1, 2, são 4 pontos. 3, 4. Ele chama a regra dos terços porque divide a imagem em 3 partes na vertical, 3 partes na horizontal. Né? Ó. 1, 2, 3 na horizontal, ou então, ó, 1, 2, 3 na vertical, tá? Que dá no total 9 quadrantes. Mas os pontos de intersecção, que são aqui, ó, a interseção aqui, ó, 1, 2, são esses 4 pontos aqui, ó, 3, 4, tá? Quando você equilibra a sua imagem colocando o assunto principal nos pontos de intersecção, você tem uma imagem mais bonita, tá vendo? Então, ó, em primeiro plano, a gente tem o cara aqui, né, ocupando esses 2 pontos, tá? E aqui até um terceiro ponto você tem esse garoto aqui, que não é primeiro plano, mas ele está bem, meio que, ele não está muito em destaque, mas ele chama bastante atenção. Porque o legal é sempre você colocar, se você conseguir preencher 3 pontos da imagem, você sempre vai ter uma imagem mais harmônica, tá? Pode ser os 3 aqui, não precisa ser sempre do mesmo lado, tá, gente? Aqui, ó, 1, 2, 3 desse lado, podia ser aqui, ó, podia ser 1, 2, 3 aqui, ou podia ser 1, 2, 3 assim, nesse sentido, né? Podia ser no sentido inverso, não tem problema. Mas é sempre assim, 2 ou 3, tá? Se você jogar a pessoa no centro, ela vai acabar pegando os 4. Aí não fica tão harmônico. Lógico, mas não posso colocar a pessoa no centro? Pode, vai depender do que você está mostrando. Às vezes encaixa. Dependendo da proposta que você está fazendo da imagem, ela fica bem centralizada. Mas, na maioria das vezes, você vai conseguir muito mais equilíbrio deslocando ela do centro. Não colocando. Se ele estivesse no centro aqui, vocês vão ver que ela está meio esquisito. Tá? E aqui não. Aqui ele meio deslocado para o lado fica muito melhor. Vamos lá, gente. Mais uma regrinha aí para vocês conseguirem melhores imagens, melhores enquadramentos, tá? Só que agora eu vou falar para vocês quando a gente usa mais de uma câmera, tá? Ou quando você precisa de mais de um enquadramento, né? Quando você está fazendo um diálogo, que é a famosa regra dos 180 graus. O que é essa regra? A gente pensa uma linha imaginária, vamos olhar aqui na imagem, vamos lá. Pensem numa linha imaginária, né? Você tem 2 pessoas conversando, você vai gravar um diálogo. Tá? Só que se você gravar com a câmera 1, aqui ó, que está indicado como câmera 1, você vai ter uma imagem seca de um olhando para o outro. Se eles ficarem meio olhando para a câmera, vai ficar uma conversa esquisita, né? Então a gente faz esse jogo de câmeras aqui para poder fazer uma sequência de diálogo legal. Então você tem uma câmera que grava os 2 de ladinho mesmo, ó, que é essa câmera 1, a câmera geral aqui, tá? Aí você tem uma câmera que vai estar pegando o rapaz, tá? Olha aqui a câmera 2, ela está pegando o rosto do rapaz de frente, mas ele pega um pouquinho das costas da moça, né? Tá vendo? E aí na câmera 3, você tem o oposto. Ela pega o rosto da menina e o rapaz um pouquinho de costas, né? E aí, quando você grava, na hora de montar o vídeo, na hora da edição, vai ficar muito mais interessante o diálogo dos 2, quando você mostra ou um ou outro falando, usando as câmeras 2 e 3.
né? Por quê? Você consegue passar melhor essa sensação, porque eles continuam olhando para a pessoa. Então não vai ficar esquisito. Tá vendo ali quando a gente está com 4 na quarta câmera que tem um X, tá? O que é aquele X? É porque aquela câmera não vai ficar boa. Por quê? Se vocês olharem a câmera 1, que é a nossa referência onde aparecem os dois, na câmera X, a menina está na posição errada, ela está no lado invertido. Aí vai ficar estranha a conversa. Por isso que a gente traça essa linha. As câmeras elas nunca podem ficar depois dessa linha imaginária ali que a gente traçou. Que a gente fala que é um ângulo de 180 graus. As câmeras não podem passar para o outro lado. Tá? E aí você tem uma sequência de diálogo muito melhor para montar. Tá? Se você usar uma câmera lá do outro lado da linha, que é onde está aquela câmera que está marcada com um X, né, que é uma câmera errada, vai ficar esquisita a conversa quando você montar o diálogo dos dois conversando. Vocês vão ver muito disso aqui em novela, tá? Novela e filme, tá? Mas na novela é mais fácil, porque novela, né, todo dia praticamente você tem aí novela passando na TV, e é muito fácil você ver isso em novela. E se vocês notarem, né, eu falei assim, mas pô, você precisa de 3 câmeras para fazer isso. Na verdade, você consegue fazer com uma câmera só. Só que aí você tem que fazer de um jeito que é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Você vai ter que gravar 3 vezes o mesmo diálogo. E aí as pessoas vão ter que falar 3 vezes o mesmo texto igualzinho. Tá? Porque aí você grava uma vez com a câmera 1, na posição 1, aí você grava de novo com a câmera na posição 2, né? E aí depois você grava de novo, a terceira vez, com a câmera na posição 3. Tá? Se você tiver uma câmera só. Se você tiver 2 câmeras, você pode gravar uma vez com uma câmera na posição geral, né? E a segunda vez com a câmera na posição 2 e 3. Entenderam? E aí vocês conseguem fazer esse efeito com menos de 3 câmeras. E aí, gente, vocês vão me perguntar assim, mas eu quero fazer vídeo de entrevista. Eu quero entrar no YouTube para fazer podcast, eu quero fazer documentário, na verdade nem podcast, né? Eu quero fazer uma entrevista, eu quero ser repórter, eu quero gravar matéria de repórter. Na entrevista, a gente tem algumas opções, né? Que nem, aqui vocês podem ver na nossa imagem, ó, é uma entrevista, ó, estão os dois sentados, um de frente para o outro, né? A câmera ali enquadrando os dois, muito parecido com a câmera geral. Vou voltar aqui, ó, muito parecido com essa câmera geral, tá? Vocês podem usar essa regra dos 180 graus também para entrevista, tá certo? Aqui está fazendo com uma câmera só, tá? Ou vocês podem enquadrar um pouquinho mais, um pouco mais aberto. Essa aqui ela está até bem fechada, né? Mas vocês podem fazer mais aberto. Aqui, gente, é uma outra opção. Quando a gente está trabalhando com um vídeo que é tipo documentário, o entrevistador às vezes não aparece. Você pode colocar só a pessoa que está sendo entrevistada. E aí você pode usar esse enquadramento aqui, que é o quê? É um plano médio, não é, gente? Não, não é um plano médio. Esse é um plano, é o primeiro plano, porque ele está pegando na altura do peito, ele não está pegando na altura da cintura. Vocês já estavam pensando que eu ia passar uma informação errada para vocês, né? Queria ver se vocês estavam ligados. Não é plano médio, é um primeiro plano, tá? Pegando ali na altura do peito, né? Que a gente chama de busto, né? Pegando aqui, que é quando você pega nessa altura aqui do corpo, né? Um pouquinho abaixo do peito, né? Um pouquinho acima da barriga ali, tá? Então esse é um enquadramento muito comum em documentários. A gente usa esse plano, esse tipo de enquadramento aqui que vocês estão vendo nas imagens, que também é muito comum em entrevistas, porque muitas vezes um documentário é o quê? Um documentário, muitas vezes, é uma série de entrevistas sobre um determinado assunto, tá? É muito comum você ter nos documentários esse tipo de enquadramento aqui, quando tem alguma pessoa falando sobre o assunto do documentário, tá? Não é o único, tá? Você pode fazer outros tipos de plano, porque vai depender muito do local onde você está gravando, da proposta, mas normalmente você coloca a pessoa dentro de um estúdio para gravar depoimento, né? Porque é onde você tem mais controle do barulho, da iluminação, né? Você não está ali, não tem perigo de você estar num lugar fechado, né? Aí não vai passar alguém atrapalhando,
né? Você não está à mercê do tempo, né? Que pode dar uma ventania no momento da gravação e etc, etc. Então, normalmente nos ambientes fechados a gente usa esse enquadramento, mas podem ser utilizados outros, tá? E aí, a gente tinha comentado ali atrás do podcast, como é que a gente faz quando quer fazer um podcast? Vai depender do qual formato de podcast que você está fazendo, tá? Hoje é muito comum os podcasts no YouTube, tá? Porque é uma plataforma que é fácil de você divulgar. O podcast originalmente, gente, ele não tem nem imagem, tá? O podcast originalmente ele é só um áudio. É só seria um programa só de áudio para você ouvir, tá? Mas como o YouTube é uma plataforma que é a maior plataforma que a gente tem, né, de vídeo, existem outras, tá, gente? Não existe só o YouTube, você tem YouTube, você tem o Rumble, você tem tem o Vimeo, tem o Dailymotion, você tem várias plataformas aí de distribuição de vídeo, né? Mas o YouTube é a maior ainda. E o YouTube ele acabou popularizando o termo podcast, né, mais feito em vídeo, tá? E aí vai depender da sua proposta, que nem vocês têm aqui na imagem um podcast que é feito por uma pessoa. Não é um podcast de entrevista, é um podcast, é um cara falando, né? E aí, para esse tipo de podcast, você não precisa ter várias câmeras. Você pode fazer com uma câmera só. E pode fazer com ele enquadrado no centro. Ó. Lembra que lá atrás a gente viu lá a proporção áurea, né? Com a regra dos terços, com o vídeo distribuído mais para o lado, para não ficar, né? Para dar mais destaque. Porém, no podcast, ele funciona muito bem sem estar deslocado para o lado. Ele pode estar só com a pessoa centralizada ali na imagem. Tá? Porém, existem vários tipos de podcast, né? Nem todos são com uma pessoa só. Assim como vídeos do YouTube sem ser podcast, né? Esse enquadramento aqui que a gente está vendo, ele é muito comum entre os YouTubers. Ele é muito utilizado, é o mais comum, tá? Que é a mesma coisa do que a gente viu ali na entrevista para documentário, né? Que é um plano, é um primeiro plano, né? Pegando ali o busto da pessoa, né? É um pouquinho acima da barriga, um pouquinho abaixo do peitoral, tá? Vamos lá. Esse é um dos formatos de podcast. Mas existem outros, né? Os podcasts de entrevista, né? Tem algumas pessoas que chamam até de mesa cast, né? Que é o podcast feito sentado numa mesa, entrevistando aqui na mesa. Essa, inclusive, é uma mesa muito poluída, né, gente? Muita coisa, muito detalhe, muita coisa espalhada aí em cima da mesa, né? Carregando muito a imagem. Mas é um podcast com duas pessoas. Essa seria o que a gente chama de uma câmera geral. Ela pega os dois entrevistados. Se você tem uma câmera só, é a melhor opção que você teria para fazer um podcast com duas pessoas, ou até mais, você poderia colocar mais uma ou duas pessoas, né, lá atrás na mesa, né? Vocês veem que eles estão aqui na ponta, né, mas tem mais cadeiras ali para trás. Você conseguiria enquadrar os quatro aí usando esse enquadramento. Se você tiver a opção de mais câmeras, aí você pode colocar uma câmera em cada, usando ali o primeiro plano, né, o enquadramento de primeiro plano. Tá? E vocês notem, né, que uma diferença do podcast, de um programa de entrevista, ou às vezes até de um documentário, é que no podcast eles não têm a preocupação em esconder os equipamentos. Porque, como eu falei, ele não é um formato pensado para vídeo. O podcast ele é um formato pensado para o áudio. O mais importante do podcast é o áudio e não o vídeo, tá? Então vocês veem que o cenário aqui está carregado. Tudo bem que eles acabam carregando porque vai aparecer no vídeo, porque poderia estar uma mesa limpa sem nada. Mas vocês notem que os microfones estão, né? São microfones em cima da mesa, não é microfone de lapela que é pequenininho, que é escondido, né? Ou então a gente chama um microfone boom, que é aquele que nem aparece na câmera, que fica por cima ali, que a câmera não mostra o microfone. Eles estão de fone de ouvido para poder se ouvir, né? Aqui no cantinho da tela a gente tem até a tela do computador por onde eles estão fazendo a transmissão aparecendo, tá? Que é uma característica dos podcasts. Por quê? Teoricamente, o podcast não é para ser assistido em vídeo, ele é para ser ouvido. Mas o YouTube ele popularizou muito, né, o formato do podcast, e aí o pessoal começou, bom, já que tem o vídeo, vamos dar uma caprichada, vamos fazer um cenário, etc. Usar várias câmeras, né, e etc. Mas ele funcionaria bem
nesse aqui que seria um plano conjunto, né? A gente chama câmera geral, mas o plano correto dele seria um plano conjunto. Lembra que a gente falou? O plano conjunto é aquele que enquadra 2 ou mais pessoas. E aí, gente, ó, falei para vocês, o podcast, ele funciona bem com a pessoa centralizada? Funciona. Mas está aqui um exemplo usando a regra dos terços, ó. Tá aqui até o grid aqui na nossa imagem, né? Mostrando a distribuição dos elementos da imagem dentro da regra dos terços. O nosso apresentador aí do podcast deslocado, né, levemente aí para a direita, preenchendo 2 pontos da nossa regra dos terços aí. Tá? Então você pode sim utilizar. É obrigatório? Não. Vocês viram que a outra, a primeira imagem, vou voltar aqui para vocês. Aqui, ó, centralizada, né? E aqui, seguindo a regra dos terços, tá? Então funciona para qualquer uma das duas, tá? É tudo uma questão também de experimentação. É o que eu falei, são regras, mas você pode quebrar as regras às vezes, tá? E aí, gente, vamos entrar numa outra questão aqui que é bem polêmica, né? Vale fazer vídeo vertical? Então, como eu falei, é uma questão polêmica. O que é o vídeo vertical, para começo de conversa, né? Existe o formato do vídeo com relação à orientação da câmera, né? Antigamente, a gente só trabalhava, há muitos anos atrás, a gente trabalhava com um formato que era 4x3, que é um quadradinho. Eu acabei nem colocando aqui no slide, porque ele não é mais utilizado. Vocês lembram quando as televisões eram quadradas? Então, é o formato 4x3, tá? Mas para filmes a gente usava, o cinema sempre usou, né, que ele é mais largo, né? Foi o primeiro, né? Muitas coisas acabam chegando primeiro, de imagem acabam indo para o cinema primeiro, que é o formato 16x9, que é o horizontal, né? Que é esse aqui, ó, 16, né? 2 pontinhos 9, 16x9, que é esse formato horizontal. Porém, se você virar a câmera de pezinho, ele vai virar o formato 9x16. A gente só fazia esse movimento de virar a câmera de pé em fotografia, tá? Que era uma coisa estática, que a gente chamava retrato e paisagem. Quando era paisagem, que você queria mostrar um horizonte maior, a gente fazia na horizontal ou 16x9. E quando era um retrato, que era um retrato de uma pessoa, que não precisava ter uma coisa, né, um campo de visão muito largo para horizontal, a gente fazia o 9x16, que é um retrato. Porém, com o avanço da tecnologia nos celulares, a gente acabou ficando muito viciado ali no celular, né? A gente está ali sempre olhando, e a facilidade de conexão com a internet via celular, etc. A gente começou a utilizar as redes sociais no celular e, anatomicamente, para a gente, né, utilizar o celular de pé, ele foi pensado para ser utilizado, né, na vertical, né, com a tela na vertical para a gente. Quando a gente começou a ter câmeras nos celulares, a gente automaticamente começou também a fazer os vídeos sem mover o celular, usando o celular como a gente usaria ele como telefone, né? Com ele nessa posição vertical, fazendo a câmera ficar na vertical. E até alguns tempos atrás, para quem era da produção de vídeo, era impensável, tá? A gente abominava, a gente falava, não pode usar vídeo vertical, não pode fazer vídeo na vertical. O vídeo é na horizontal, é o 16x9, né? Vocês podem ver que dentro de todos os elementos de linguagem que a gente falou, né, de todos os enquadramentos que a gente falou, os planos, né, todos os planos que a gente viu, nenhum desses planos a gente falou pensando na câmera, com a câmera de pé, né? A gente sempre falou com a câmera na horizontal. Porém, há alguns anos atrás, um dos grandes aplicativos aí de redes sociais inventou de criar, né, dentro da plataforma deles, uma área para vídeos na vertical. E a partir desse momento, o vídeo vertical começou a ser muito mais aceito. Porém, para algumas coisas não funcionam. Quando você vai passar um vídeo vertical numa televisão, ele fica esquisito. Lembra quando vocês veem vários aí jornais, telejornais, né, quando falam, se você vai mandar uma imagem para a gente, lembre-se de gravar com o celular na horizontal. Porque quando você põe na vertical, a imagem não completa, fica faltando na TV, né, no 16x9.
Vocês podem ver aqui na nossa imagem, né, ó, como tem a diferença, ó, no vídeo vertical, corta, né, ó, você não vê os braços inteiros da moça, né? Corta, você só vê até o punho. No vídeo horizontal você vê ela inteira, os braços inteiros, o cotovelo, sobra, você vê até as plantas ali atrás dela, tá? A grande diferença, então, entre o vídeo vertical e o vídeo horizontal é isso, você tem uma área melhor. Para gravar no celular, realmente você tem muito mais firmeza na mão gravando na vertical. E hoje, com os vários aplicativos aí que a gente tem de rede social, com as várias redes sociais de vídeo, né, muitas delas aceitam o vídeo vertical, tá? Então, hoje ele é muito mais aceito. Para produção de vídeo em geral, não. Você não tem nenhum filme, você não tem filme no cinema que é gravado em vertical, né? O YouTube, que é a maior plataforma de vídeo, hoje ela tem o espaço dela para vídeos verticais, mas não é ainda super utilizado e ainda é coisa curta, né? É mais para competir com os concorrentes, né? A gente falou aí do YouTube, mas você tem principalmente o Instagram, né? Que eu falei, que a gente falou que tem o IGTV, né? Que foi uma das apostas aí para popularizar o vídeo vertical, mas não conseguiu. O próprio IGTV já deu essa dica que o vídeo vertical é popular, mas não para tudo. Não dá para fazer 10, 15, 20 minutos de vídeo vertical, tá? Então, assim, é utilizado, mas para alguns casos específicos, né? Que são esses vídeos para redes sociais, que aí também são vídeos mais curtos, né? E muitas vezes também não são vídeos que contam histórias, né? Normalmente, às vezes, é uma gravação de rua, mas são coisas muito curtas, porque eu acho que ficaria muito cansativo e você fica muito limitado no espaço quando você utiliza o vídeo vertical, tá? Gente, encerramos aqui mais essa aula, já terminamos então toda essa parte de elementos de linguagem visual, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade falando um pouco mais sobre os equipamentos.